Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai dar fim ao nosso capítulo de capitalismo. E como eu informei vocês, o restante da aula vai ser uma revisão que a gente vai fazer em grupo todos juntos, quer dizer, lá no nosso grupo do Telegram. A aula de hoje vai ser, a videoaula em si vai ter ser um pouquinho mais curta, porque não sobrou muita matéria que eu tenho que falar para vocês. E pensando bem, eu acho que eu vou passar só esse capítulo mesmo, como capítulo da AV2. Eu pensei em alguns momentos pegar algumas coisinhas que não caíram para vocês do capítulo passado, mas não. Vou passar só o capitalismo mesmo para vocês com matéria da V2, vai ficar mais tranquilo para vocês estudarem. Como é que vai ser essa V2? A V2 vai ser a última prova normal. Por que a última prova normal? Ela é a última prova que vocês têm que fazer. Com ela, a gente vai fazer aquele somatório de média que a gente fez no primeiro semestre. Só uma explicaçãozinha rápida. Bimestre é o que a gente divide em 4. E semestre é o que a gente divide em 2. Temos 4 bimestres divididos dentro de 2 semestres. E a somatória de 2 bimestres, tendo todo o cálculo certo, tem que estar dentro da média, para vocês não ficarem de recuperação. Quem ficar de recuperação com a somatória do terceiro e do quarto bimestre, soma essas duas, divide por 2, se me lembro bem, e o resultado tem que dar uma nota acima da média para escapar da recuperação. Tem que ficar de recuperação, pelo que está acordado. A aula de recuperação vai ser no mesmo dia da prova, da V2. Eu ainda estou pensando como é que a gente vai fazer isso, porque alguns de vocês demoram um tempo de aula para poder fazer a prova. Mas eu vou dar o meu jeito, não se preocupem. E na semana seguinte, a V2 vai ser a prova de recuperação. Aí é realmente a última chance para quem não tiver conseguido passar normalmente. Mas bem, vamos para a nossa aula. Capitalismo industrial. O capitalismo industrial teve início no século XVIII, com a chamada Revolução Industrial, e se consolidou no século XIX. A Revolução Industrial consistiu em uma série de transformações sociais e econômicas que resultaram da reorganização do trabalho em decorrência das inovações tecnológicas que surgiram na época. O que aconteceu ali, nesse século XVIII para o XIX? A indústria, como a gente conhece mais ou menos hoje, ela começou a nascer. Na Inglaterra ocorre o surgimento de máquinas a vapor que trazem um grande diferencial, que elas não precisam da força humana ou força animal, ou até, digamos, da força de um rio para funcionar. Ela funcionava através da pressão do vapor e da queima de carvão. Posteriormente, vão tendo outros combustíveis para as máquinas. Mas o importante é que, naquele momento, a humanidade quebra a barreira de forças. Ela antes só podia trabalhar com a força natural, seja da natureza, do próprio ser humano ou de um animal. A partir dali, ela cria uma nova escala de força. Máquinas que podem levantar pesos maiores. Máquinas que podem produzir em velocidades maiores, em quantidades maiores. E isso cria o grande diferencial
no mundo. O país que não tinha Revolução Industrial, que não estava passando por sua Revolução Industrial, era um país atrasado. Porque a diferença que se criou dos países que têm uma indústria uma indústria que se baseia na queima de carvão, em máquinas a vapor, na automatização de algumas coisas, esses países que tinham isso estavam muito à frente dos outros que não tinham. Dos outros que ainda dependiam da mão humana, da força humana, da experiência humana para criar manufaturas. A Revolução Industrial foi um grande marco de virada na história do mundo. A transição. O capitalismo comercial, fundamentado no sistema mercantilista, monopólio, balança comercial favorável e metalismo, lembrem-se bem desses pontos. São pontos muito importantes. Possibilitou que os burgueses alcançassem grandes lucros e enriquecessem ainda mais. Com isso, muitos deles passaram a investir em tecnologias para produzir mercadorias em larga escala e assim aumentar seu mercado consumidor, fazendo as indústrias surgirem. No processo de industrialização, as relações de trabalho sofreram profundas transformações. Os artesãos, que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho, passaram à condição de trabalhadores assalariados, os proletários, vendendo sua força de trabalho para os capitalistas, donos dos meios de produção e detentores dos lucros obtidos. A dinâmica patrão e empregado que a gente tem hoje, ela tem a base disso desenvolvida na Revolução Industrial. Porque nesse momento da Revolução Industrial, o capitalista ele tem sobre o seu domínio, sobre a sua posse, uma máquina, ou várias máquinas, que cria um diferencial enorme dentro do mercado. E os artesãos, eles passam a não ter como competir com o dono da indústria, tendo então que vender a sua mão de obra como trabalhador assalariado. A questão do salário, a questão dos direitos trabalhistas, tudo isso foi sendo construído conforme a Revolução Industrial foi se desenvolvendo. E por isso que muito da dinâmica de trabalho que a gente conhece hoje tem a sua raiz aí nesse momento. Antes eram mais ideias do que poderia vir a ser essa relação patrão-empregado. Agora, nesse momento, realmente está se formando o que foi sendo desenvolvido, o que foi sendo pensado, a questão de quantas horas deve-se deixar trabalhar, quantas horas deve-se um homem de idade trabalhar, uma mulher, uma criança. A criança deve trabalhar? Sim, não. Essas questões vão sendo discutidas, chegando a soluções, conforme vai se passando o tempo da Revolução Industrial. Houve a primeira Revolução Industrial, aí depois houve uma segunda, em que houve uma maior modernização da indústria, e tem historiadores que falam de até uma terceira, quando se entra a alta tecnologia, a questão da internet, a relação global. Mas isso fica para depois. O modo de produção industrial. O novo modo de produção também submetia o proletariado à disciplina da fábrica, impondo-lhe uma rotina monótona e regular. Uma coisa interessante, o relógio, como a gente conhece, as marcações de hora, os acordos de horários mundiais surgem para atender demandas industriais. Para identificar que a partir dessa linha aqui no globo é a hora zero, aí para a direita é a hora mais um, para a esquerda é a hora menos um, e vai fazendo isso até dar a volta e voltar na marca zero.
Assim nascia uma nova divisão de trabalho, organizada de acordo com a produção e sem a necessidade da mão de obra especializada, o que ampliou a quantidade de candidatos para executar a mesma função. Como não precisava de uma pessoa que sabia o que estava trabalhando, só uma pessoa para trabalhar, isso é uma grande diferença. Eles não precisavam de gente, eu sei como se faz um grande vaso de cerâmica. Aí o patrão ele olha para o outro. Eu sei mexer na máquina que faz o vaso de cerâmica. Quem ele vai contratar? A pessoa que tem o conhecimento especializado, que vai pedir um salário maior, ou o outro que sabe mexer na máquina, que vai fazer a mesma coisa. A questão da não necessidade de especialização no trabalho foi uma das grandes marcas desse período, porque meio que igualou os trabalhadores, porque não importava se ele sabia ou não, importava mexer na máquina. Você tem mão para mexer na máquina, você tem força para mexer na máquina, então você pode ser contratado. Com o aumento da oferta de trabalho, os capitalistas puderam diminuir os salários, contribuindo para aumentar a pobreza e a desigualdade social. Por quê? Se fosse um trabalho que precisava de gente com conhecimento especializado, o patrão ele dependeria de manter esse homem sobre essa mulher, sobre a sua folha de pagamento. Porque ele faz uma diferença, ele tem um pensamento que o diferencia de todos os outros. E ele é essencial para, digamos, uma fábrica funcionar. Mas sendo trabalhos que qualquer um pode fazer, qualquer um pode fazer. Então, o empregado ia reclamar para o patrão, o senhor está me pagando muito pouco. Eu trabalho 12 horas por dia. E o senhor me paga 2 libras a hora. Aí o patrão, não gostou? Olha ali fora. Tá vendo essa fila que vai até lá no horizonte de pessoas? Então, todo mundo quer seu emprego. Vai reclamar? E aí o trabalhador ficava refém dos patrões. Porque se ele saísse, era certeza do patrão ter quem botar ele no lugar. O patrão não ficaria desfalcado. Então a relação patrão-empregado nesse momento estava muito desigual. Dessa maneira, os produtos que eram manufaturados na fase do capitalismo comercial tornaram-se industrializados por meio da mecanização, o que ampliou tanto a produtividade quanto o mercado consumidor. Essas transformações não ocorreram de forma imediata, pois até a segunda metade do século XIX ainda existiam muitas produções domésticas artesanais. Contudo, sua importância diminuiu em relação à produção industrial mecanizada. A produção artesanal não tem como competir com as máquinas. Tanto que existiu um movimento na Inglaterra de protesto chamado ludismo, que eles tinham raiva das máquinas. Eles não pensavam que existe uma pessoa que é dona dessa máquina. E é ela que está controlando a situação social do país. As pessoas não pensavam nisso, elas tinham raiva da máquina. Esse grupo dos ludistas, eles botavam culpa na máquina. Eles iam lá nas fábricas quebrar as máquinas. Eles não machucavam ninguém, eles só queriam quebrar as máquinas. Capitalismo monopolista financeiro. Na segunda metade do século XIX, as transformações tecnológicas já tinham alcançado toda a Europa e os Estados Unidos. É bom lembrar. Os Estados Unidos foi o primeiro país fora a Europa que começou uma revolução industrial. E isso foi essencial para ele crescer economicamente, militarmente, porque uma coisa que é interessante a gente lembrar é que armas, munição, roupas, uniformes no caso, equipamentos, navios, tudo isso tem que ser feito. Se tem que ser feito, tem uma indústria por trás disso. O nome dessa indústria é indústria bélica. A de navios a gente chama de indústria naval. Mas existe a indústria naval, que vai fazer um navio comum, e a indústria naval bélica, que vai fazer navios de guerra.
E a indústria bélica, ela cresce de uma maneira estrondosa nesse momento. Porque você pode produzir diversas armas de fogo em massa com a mecanização. E isso é essencial para esses países aumentarem seu poder militar. De modo que grande parte da população trabalhava nas indústrias e a produção estava praticamente toda mecanizada. Neste período, o volumoso acúmulo de capital de alguns grupos burgueses possibilitou a formação de grandes empresas que controlavam a produção, o preço e a distribuição dos produtos, levando as empresas menores à falência. Por que as grandes empresas controlavam tudo isso? Controlavam a produção porque elas são grandes. Então, se elas, digamos, eu sou a maior empresa de botas do Brasil. Sou dono da maior empresa de botas e tô vendo que está abrindo muita indústria de botas aqui no Brasil. Quer saber? Hoje, em vez de mandar construir fazer 1000 botas, manda fazer 10.000 botas. Nossa senhora, 10.000 botas? 10.000 botas. Vamos espalhar essas botas por todo o país. Se ele faz isso, ele vai ampliar o alcance que seu produto chega e ele amplia também a constância que esse produto está no mercado. Então as pessoas vão estar vendo mais do produto dele do que as pequenas empresas que podem produzir 100, 200, 500 e não conseguem se espalhar por todo o Brasil. O controle da produção pelas grandes empresas gera uma competição desleal, porque o grande pode produzir muito, o pequeno ele é limitado. E o alcance deles, pela questão da produção, diferencia tudo. Produção e distribuição de produtos tá igual, eu já expliquei para vocês. O preço também tá aí, porque se o produto mais popular do mercado ele é mais barato, mas é barato num nível que, pela quantidade que é vendida, ele ainda gera lucro, os outros produtores, os outros donos de pequenas indústrias, não vão ter como botar um produto muito caro só porque eles produzem menos. Geralmente a indústria maior ela é mais conhecida, ela tem mais nome. Então, por que a pessoa vai comprar uma coisa que tem menor produção, de uma indústria que ele não conhece, por um preço mais caro, se a indústria que ele conhece há muito tempo, compra há muito tempo essas botas, está vendendo a um preço mais barato? Isso força a crer na questão de competição de mercado, o pequeno produtor a vender por um preço menor. Só que o pequeno produtor não pode se dar o luxo de vender por um preço muito abaixo do que tem que ser. Porque senão ele vai ficar produzindo, mas só gastando, ele não tem retorno. E aí o controle de preço das grandes indústrias, grandes empresas, pesa sobre as pequenas. Tudo isso acumulado leva à falência das pequenas. E geralmente essas pequenas são pegas pelas grandes quando elas têm algo de interessante. Pode ser até que uma pequena indústria faça uma bota muito melhor do que essa que é a maior do Brasil. Mas se no momento que ela falir, que ela abrir falência, ela falar, não estou conseguindo mais manter minha empresa, eu estou vendendo ela. Aquele grande vai comprar ela, vai pegar essa coisa que é boa, vai incorporar os seus e ele vai ficar melhor. O que cria uma competição injusta. Além do acúmulo dos lucros, a capitalização das grandes indústrias foi garantida pelos investimentos de importantes bancos. Com isso, teve início o século XX uma nova fase do capitalismo, o monopolista financeiro, fruto da união da indústria com o capital bancário.
em que empresas gigantescas monopolizavam a produção em determinados ramos industriais. O que é monopolizar? É você controlar. Você tem um total controle sobre aquele produto. Um grande exemplo, porque aconteceu nos Estados Unidos até, foi a questão do petróleo. Chegou-se um momento que uma certa empresa de exploradora de petróleo, chamada Rockefeller, ela dominava o mercado. Ninguém conseguia competir com os Rockefeller. Só que petróleo é essencial para muitas coisas. Já era um momento que o petróleo era muito, muito importante. Ele fazia combustível, fazia plástico, fazia de tudo. E o governo dos Estados Unidos estava ficando refém desses Rockefeller. Então, através de um monte de manobra política, criou-se uma lei antitrust. O que é a lei antitrust? É a lei antimonopólio. A partir desse momento, nos Estados Unidos, não se pode mais ter monopólio de nada. Você não pode ser a empresa que controla 100% de um mercado. Ah, professor, isso é injusto, poxa. O cara tá ali, ele cresceu a empresa dele, por que ele não pode dominar o mercado? Porque ele ganha um poder social e político muito grande, que disputa com o governo. É uma coisa que na história a gente chama de poder paralelo. Tem o presidente dos Estados Unidos, mas quem está mandando na prática é o Rockefeller. É uma família de pessoas que tem essa indústria Rockefeller, que o Rockefeller é o nome da família. E aí? Pode isso? Pode uma família só controlar toda uma nação que se diz democrática? Foi a isso que levou os Estados Unidos a passar a lei antitrust. E a quebra de monopólios depois se espalha pelo mundo. Essa ideia de ninguém pode controlar totalmente o mercado. Porque você cria uma condição de que se esse produto é muito importante, o seu país está na mão de uma pessoa única, que está ganhando dinheiro com isso. Estratégias financeiras. Nessa fase do capitalismo, para que houvesse ainda mais o aumento do lucro, o alvo dos bancos era garantir sua concentração do capital por meio do monopólio e da eliminação da livre concorrência. Para alcançar esse objetivo, eles colocaram em prática 3 estratégias. Cartel. Associação de empresas que atuam no mesmo ramo da economia, com o objetivo de evitar a concorrência por meio de controle de preços. O que é um cartel? Digamos, imagina que na Praça da Trindade, um lugar, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. Não, melhor. Ali em Alcântara, na Rua dos Comedores. Vamos imaginar que ali abre 3 bancas de jornais. E nas 3 bancas de jornais, os jornaleiros falam que, olha só, vamos vender o jornal por o mesmo preço. E aí a gente varia nas outras coisas que a gente vende. O jornal Extra vai vender por R$2, o jornal O São Gonçalo vai vender por 1 e o Globo vai vender por 5. E os 3 estão vendendo nesse preço. Aí chega um outro jornaleiro ali. E ele começa a vender, digamos, o jornal O Globo por R$4, R$1 a menos. Porque ele queria mais gente para ele. Aí os outros 3, não. A gente tá aqui antes, a gente concordou, vai ser esse preço aqui, você não pode botar esse seu preço. Aí imagina que o outro que chegou depois falou, não, eu quero botar o preço que eu acho mais justo aqui. Esse jornal aí de R$5 está muito caro. Aí o que acontece? Os outros 3 abaixam de 5 para 2. Ah, mas eles não vão ter prejuízo porque eles estão perdendo dinheiro numa venda tão barata? Vão. Mas eles vão quebrar o outro. Porque ninguém mais vai começar a ir no outro que tinha um preço mais baixo, porque ele não tem mais um preço mais baixo. Os outros 3 estão com o mesmo preço. A questão do cartel era extremamente injusta, porque era um acordo entre alguns que só quem está ali nesse meio
se beneficia. Trust. Fusão de várias empresas em uma, que passa a controlar todas as fases de produção, distribuição e consumo. O trust é a ideia até dos Estados Unidos na questão do monopólio. Porque ali ele está produzindo tudo. Ó, ele tira do chão o petróleo, ele distribui o petróleo e ele também tem empresas que consomem petróleo. Então, o cara ganha dinheiro com tudo. E o holding? Grande empresa que controla outras menores por meio da aquisição de maior parte de suas ações. Uma coisa que surge nessa época é a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores tem uma coisa chamada ações. Digamos, eu tenho uma empresa e eu quero que ela entre na Bolsa dos Valores. Aí eu faço lá as ações dela na Bolsa. Digamos que eu tenho 100 ações. Eu, dono, vou manter 60. Que é a maioria mínima, digamos assim. A maioria mínima é 50% mais uma, mas vamos botar 60, que é um número bom. E tem 40%, ou seja, 40 ações no mercado para as pessoas comprarem. Aí um compra uma ação, outro compra duas, 10, compra 15 e vai comprando assim. A questão do holding era que uma empresa grande via que a outra estava falindo, aí ó, essas 60 ações que você tem, me dá aqui, vende para mim. Ele comprava e ele não acabava com essa outra empresa, ele continuava comandando ela. Mas ele era dono de duas. Então ele estava tocando em duas empresas. Com isso, houve mudanças sociais e econômicas. Em grande parte, a busca por lucro mudou do comércio para o mercado financeiro, com base na negociação de ações e de outros produtos, de maneira que a população passou a ser incentivada a adquirir empréstimos de financiamento para a aquisição de bens, imóveis, carros e outros produtos, ficando assim independente tanto da indústria como dos bancos. Aqui temos uma charge dos Estados Unidos, do início do século XX, que representa um trust como um polvo gigante que controla as instituições políticas, as fábricas, os sindicatos, os bancos privados e as fazendas. Cidadania no dia a dia. Educação financeira na era do capitalismo. Você já ouviu falar em educação financeira? Educação financeira é um conhecimento que possibilita as pessoas terem controle sobre suas finanças, bem como de seus gastos, com a finalidade de evitar dívidas e garantir o bem-estar. Eu, sinceramente, acho importante ter educação financeira, porque, até por experiência pessoal minha, eu já vi muitas pessoas adquirirem dívidas que não precisavam ter adquirido, mas porque elas não tinham conhecimento para se organizar de maneira financeira. Ser educado financeiramente não implica apenas cortar gastos e diminuir despesas. Inclui também a capacidade de tomar decisões para gastar o próprio dinheiro de maneira consciente, com o propósito de ter um padrão de vida equilibrado, evitando assim a tomada de empréstimos e financiamentos em bancos, que futuramente poderiam gerar grandes dívidas. Por onde começar? A educação financeira começa na infância e percorre toda a vida de uma pessoa. Para começar a se educar financeiramente, sugerimos as seguintes práticas. Anote seus gastos. Durante o mês, anote tudo que você gastou. Tudo. Ao final, reflita sobre o que consumiu. Foi preciso consumir aquilo? Isso te trouxe prazer? Consumir isso? O que foi o gasto? Foi um gasto por impulso? Você estava na hora de o que eu quero comprar? Comprei. Depois verifique quais compras você poderia ter evitado. 2. Avalie o que e quanto você consome. Educação financeira e sustentabilidade caminham juntas. Observe no seu cotidiano tudo que você consome. Verifique se isso realmente é necessário ou se é possível economizar. 3. Trace objetivos a médio prazo. Escolha algo que você gostaria de fazer ou de consumir que tem um custo elevado. Retome os 2 itens anteriores e avalie as práticas que você pode aplicar em seu cotidiano para poupar dinheiro e, com o tempo, alcançar seu objetivo. Seja persistente. Mantenha-se firme no seu propósito
Educação financeira precisa ser praticada diariamente. O resultado é alcançado com o tempo. E com isso, turma, chegamos ao final do nosso capítulo. Como eu falei, esse é um pouquinho mais curto. Geralmente a gente faz de 40, 45 minutos. Hoje vai ser mais de 30. Vamos parar por aqui. Vamos lá para o grupo para discutir a matéria. E a gente entra numa revisãozinha que eu tenho planejado para vocês. Para a gente rever os pontos importantes da matéria. Para vocês estarem prontos para a prova semana que vem. Valeu, turma. Vamos lá pro grupo.